Olá, eu sou o pastor Ageu, nós estamos em uma série sobre os 10 mandamentos e hoje vamos tratar do quarto mandamento. Aqui em Êxodo 20, versículo 8 em diante. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é o único mandamento que começa com a palavra lembra-te. Os outros começam com não, 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 honra, e esse é o único que começa com lembra-te. Por quê? Porque devemos nos lembrar que esse mandamento foi estabelecido no princípio, na criação, quando Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Então ali ele criou o padrão para a humanidade, que é trabalhar 6 dias e descansar no sétimo dia. Assim faziam os judeus até Jesus Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nós vemos que a partir dali, os textos de Atos mostram a igreja se reunindo no primeiro dia da semana. E, e isso é possível fazer essa troca? Ora, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus tinha total poder para inaugurar um novo dia. No Antigo Testamento, alguns dos sacrifícios eram feitos no primeiro dia da semana. O Pentecostes, por exemplo. O Pentecostes acontecia depois de 7 semanas, de 49 dias. O dia de número 50 era obrigatoriamente um domingo. Então nós já temos alguns traços de primeiro dia da semana, alguns vislumbres do primeiro dia da semana sendo guardados no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. E na sequência, você tem todos os registros da igreja se reunindo no primeiro dia da semana. Ocorreu de fato essa transformação. Será que Jesus Cristo e os apóstolos quebraram o quarto mandamento? Não, de forma nenhuma. A cristandade trabalha 6 dias e descansa no sétimo. A sequência é a mesma. Foi mudado o dia, mas não a obrigação. Nós continuamos trabalhando 6 dias e guardando o sétimo da sequência, que para a cristandade, por causa da ressurreição de Cristo, na Bíblia passou a ser o primeiro dia da semana. Nós temos um texto muito eloquente quanto a isso. E eu convido, inclusive, você que é adventista, que está nos assistindo, a reparar nesse texto, que é Atos capítulo 20, versículo 6. Depois dos dias de pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Note, nós temos aqui eles se reunindo no primeiro dia da semana, que é o domingo, com o fim de partir o pão, que é a ceia. Paulo faz um sermão prolongado, o contexto aqui é de culto. Mas observe que no versículo 6, eles passaram ali uma semana. Por que eles não se reuniram no sábado? O sábado passou e eles se reuniram no primeiro dia da semana. Isso é uma prova evidente de que a Igreja de Cristo, depois da ressurreição do seu Senhor, passou a guardar o primeiro dia da semana para marcar a ressurreição. E isso foi tão forte que quando João, na revelação do Apocalipse, ele foi fazer o registro divinamente inspirado, ele registrou no primeiro capítulo, versículo de número 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Esse dia do Senhor aqui é justamente como foi apelidado o primeiro dia da semana. Os cristãos falavam tanto em primeiro dia, em dia do Senhor como sendo o primeiro dia, que o nome pegou. E é daí que vem a palavra domingo, por exemplo, como dia do Senhor. Então observe que Cristo, que é o Senhor do sábado, ele inaugurou um novo dia. A observância continua sendo mantida. Nós trabalhamos 6 dias e paramos um.
Agora, é necessário mesmo nós guardarmos um dia? É claro que é. O mandamento é perpétuo. Esse mandamento nunca foi revogado. No Novo Testamento, nós temos os nossos irmãos se reunindo sempre no primeiro dia da semana. Então, nós devemos cumprir o mandamento de Deus que vem desde a criação, de termos um dia para o mandato espiritual, um dia em que nós vamos parar as nossas rotinas para ir para a igreja, para adorar ao Senhor. E vamos descansar. O texto fala que nós não devemos nem nós trabalharmos, nem nosso filho, nem nossa filha, nem nosso servo. Então, eu não trabalho e eu não dou serviço. Então, imagine que você tenha que fazer algum serviço na sua casa. Um pedreiro, por exemplo, ele não deve trabalhar no domingo. Se você não trabalha, você não deve contratar ninguém para trabalhar no domingo. Nós não temos servos nos nossos dias, mas nós temos prestadores de serviços. Então, nós guardamos o mandamento se nós não trabalhamos. Comerciantes, por exemplo, não deveriam abrir os seus comércios no domingo, porque estão quebrando o mandamento. Então, este é um mandamento perpétuo, e nós o guardamos quando nós, no domingo, no dia do Senhor, nós guardamos um dia para adoração ao Senhor, para devoção. Os trabalhos da igreja devem ser frequentados manhã, noite, se tiver à tarde. Não é um dia nosso para gastarmos com as nossas prioridades, com os nossos interesses. Os interesses são de Deus. Nós temos 6 dias para gastar. Este dia, o dia do Senhor, é o dia dele. Nós devemos participar de todos os trabalhos da igreja. É um dia para devoção. É um dia para descanso. Tá? Então não adianta você também trabalhar tanto na igreja que fique cansado. É um dia para descanso. E é um dia também para obras de misericórdia. É um dia por excelência para você fazer o bem, para você visitar pessoas que estejam precisando. É um dia todo especial. Os puritanos chamavam esse dia de o dia de feira da alma, quando nós vamos à igreja para abastecer os armários da nossa alma, enchê-los com os doces frutos do Evangelho. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós colhemos as bênçãos de Deus. Houve uma época na minha vida que eu não dava muita atenção ao quarto mandamento. Era como se fosse um dia comum. Mas a partir do momento que eu passei a guardá-lo de fato e passei a nem assistir televisão mais no dia do Senhor, exceto se for um filme evangélico, mas eu passei a dar foco nas coisas do Senhor. Eu comecei a colher mais e mais bênçãos de Deus, bênçãos da obediência. Então, reserve um dia para você adorar a Deus com máxima concentração. Os trabalhos da igreja, deixa a televisão de lado, vá ler um bom livro para adorar o teu Deus, ou assista um filme evangélico, um musical evangélico. No domingo dê foco às coisas de Deus, porque Ele vai te abençoar. Que Deus nos abençoe.